Hoje eu vou falar sobre os primeiros assuntos nos seus esboços. Vocês todos receberam estes esboços e pode ver, tem vários assuntos, mas eu não quero fazer todo o trabalho, então é bom que a gente tenha conversa, fazemos perguntas, aplicamos as coisas nas nossas próprias situações. Tem diáconos de várias situações aqui, várias igrejas, e todos têm experimentado coisas diferentes. Então, é bom aprender uns dos outros, e a gente tinha a mesma coisa aconteceu na nossa igreja, isso é como resolvemos. Então, essa experiência é muito importante. Eu nunca fui diácono, só pastor. Estava trabalhando com os diáconos há algum tempo. Então, vocês mesmos, ordenados neste ofício, que tem que ensinar juntos. Então, eu quero dirigir a conversa e a discussão, e eu quero introduzir alguns assuntos. E eu tenho muito material, se for necessário explicar mais, mas eu acho que falando sobre esses princípios já vai ajudar na obra que a gente quer fazer. Então, hoje eu quero lidar com parte A, B e C. Então, comunhão e alegria, dever diaconal da congregação. A gente vai investigar aquelas passagens no Antigo Testamento. Sempre é bom começar com a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E como podemos avaliar a congregação, a sua igreja, quanto a fidelidade a esta pergunta. A sua igreja é fiel no seu dever diaconal? Isso é a pergunta que a gente tem que avaliar em primeiro lugar. Então, enquanto estamos lendo os textos, as passagens, pense nessa pergunta. A minha congregação é fiel ao seu dever diaconal, e o que podemos fazer para melhorar isso? A segunda parte vai falar mais sobre o ofício do diácono, quem pode ser diácono. Você pode ver, não sei qual página é, mas parte B, que tem os textos, e neste momento a gente vai realmente falar, e os irmãos que estão aqui devem explicar o que significa as palavras naquela parte B, amor, alegria, paz, o que é e como se manifesta, e como podemos fazer isso. E o parte C, mais com a confissão e o regimento. Eu vou destacar só alguns pontos neste parte. Eu espero que, sendo diáconos ou ouvintes, já tenham uma boa ideia sobre esta parte, e a gente pode pensar mais sobre a aplicação. Mais perguntas sobre a natureza do ofício e a tarefa que temos. Então vamos começar com a primeira parte A, comunhão e alegria. Em primeiro lugar, vamos olhar a obra diaconal no Antigo Testamento. Não lemos sobre diáconos no Antigo Testamento. Não tem o ofício do diácono no Antigo Testamento. Os levitas e os sacerdotes não cuidavam deste aspecto da congregação, dessas necessidades. Mas antes disso, tem um primeiro ponto que vocês podem, agora tem caneta, podem até colocar esses pontinhos no seu esboço, e se tiver alguma pergunta já pode marcar. Mas o primeiro ponto a gente tem que reconhecer é que em Gênesis lemos que Deus criou o mundo ser interdependente. Quer dizer que o homem é dependente da terra que Deus criou, e o homem e mulher também interdependentes, e todas as coisas dependentes de Deus. Acho que isso é muito importante ter na nossa mente, que Deus criou o homem ser dependente das outras pessoas. E até antes da queda, não, sem problema, sem necessidade, sem pobreza, sem morte, já vemos essa interdependência. E isso significa que não é uma vergonha receber ajuda.
E faz parte de ser um homem ajudar. Até antes da queda, essa interdependência foi uma parte da criação. É só quando chegou essa queda que vemos essa necessidade de ter mais cuidado. Agora quebrou a comunhão com Deus. Então foi necessário ter sacerdotes e levitas. E os levitas tinham de dedicar-se completamente à obra no templo e no tabernáculo. Então eles não podiam trabalhar e ficou a responsabilidade da igreja cuidar dessas pessoas. Então, por causa da queda, tem homens que tinham de dedicar-se completamente, tempo integral, ao serviço da comunhão com Deus. Isso gerou a necessidade dentro da igreja e, então, em primeiro lugar, os ministros da palavra, os ministros neste serviço tinham de receber o apoio da congregação. Em segundo lugar, também chegou morte, lágrimas, sofrimento com a queda. E agora, se tem morte, também tem viúvas e órfãos. Tem pessoas que não podem trabalhar por causa dos feridos no campo. Tem guerra. Tem essa pobreza que surgiu também por causa da queda. E neste contexto, chegamos e podemos entender as palavras de Deus em várias passagens. Eu vou... basicamente, nestes textos, podemos ver o mandamento de Deus tem a ver com a necessidade de restaurar essa comunhão e manter o ofício do sacerdote e levita, e restaurar as pessoas, as viúvas, órfãos, os pobres, a comunhão com Deus. Tem aqui agora o primeiro texto, que é Deuteronômio 14, 28 até 29. E eu vou ler. Talvez tem microfone aí? Então, alguém pode pegar o microfone aí e ler Deuteronômio 14, 28 e 29. Aí. Deuteronômio 14, 28 até 29. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Essa passagem é repetida várias vezes, tem também, melhor dizer, esse princípio repetido várias vezes, Deuteronômio 16, 11 e 14. Agora fala sobre a necessidade, eu vou ler Deuteronômio 16, 11, alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, os teus filhos, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e os teus filhos, e a tua filha, teu servo, e tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Deus quer que o seu povo alegre-se debaixo da bênção do Senhor. Alegria pertence à vida remida. Pessoa que está vivendo sem alegria não está experimentando as bênçãos da aliança, a bênção de fazer parte do povo de Deus. Isso é outro princípio que Deus quer restaurar por meio deste dever diaconal da congregação. Notamos que versículo Deuteronômio 14, Deuteronômio 16 e também Deuteronômio 24, todas estas passagens são direcionadas à congregação, à igreja, a todo o povo. Então, quem tem a responsabilidade são
os membros, os que fazem parte da aliança. Deuteronômio 24 tem regras também no contexto da colheita. Alguém pode ler estes versículos? Deuteronômio 24, 19 até 22. E é bom notar estes passagens porque eles voltam de novo. Deuteronômio 24, 19 até 22. Quando no teu campo cegares a messe e nele cresceres os peixes de espiga, não botarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para que o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tomarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então lembramos-nos de Ruth, o estrangeiro, que apoiou a sua mãe, a viúva, por recolher o que foi deixado no campo de Boaz. E nessa lei aprendemos que sim, entre o povo de Deus pode ter pessoas mais ricas, os mais pobres, eles vivem juntos, só que os mais ricos tinham de ser generosos com os seus bens, deixando a comida para outros. Então, até a sua renda não é deles mesmo, mas vem de Deus, e eles têm que lembrar disso também na hora da colheita. Em Deuteronômio 27, versículo 10 e 9, Deus disse: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. Então tem, sim, o mandamento de Deus, a congregação cuidar dos necessitados, e tem também essa ameaça, essa maldição contra aqueles que não fazem isso. E Deuteronômio 27, 19, e também o Salmo 146, 7 até 10. Deus fala: faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho do ímpio. O ponto é que a congregação tem a responsabilidade de refletir a vontade de Deus para com os necessitados e os vulneráveis da sociedade. Então a responsabilidade é muito grande e a igreja tem que saber disso. Os diáconos estão aqui não porque a responsabilidade é deles, em primeiro lugar. Nada disso. A Bíblia é muito claro que a responsabilidade fica com o povo de Deus. E se tiver alguém na congregação que não está mostrando essa justiça, não está cuidando dos oprimidos, abatidos, culpa e a ira de Deus cai acima da congregação inteira. Já no Antigo Testamento, quando chegamos ao Novo Testamento, vemos a Cristo Jesus. E como dizemos também, na forma para a ordenação dos diáconos, Cristo é, de fato, o grande diácono. Falamos sobre o ministério de caridade, o ministério da misericórdia. Misericórdia de quem? A misericórdia de Jesus Cristo. E lemos em Marcos 10, a 45. Marcos 10, 45. E outra pessoa já pode achar o Lucas 22, 27. E outro João 13. Então, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, notamos que Cristo resume a sua própria vida e a obra dele com a palavra servir. O grego é a mesma palavra de diácono. E aqui fala o Filho de Deus, ele não se achou grande demais, importante demais para vir aqui na terra. Vemos a humildade de Jesus Cristo. E ele não foi pelo caminho dos ricos e extravagantes, mas ele veio para ajudar os necessitados, os que estavam querendo e precisando dessa ajuda. Agora Lucas 22, 27 também repete esta mensagem. Lucas 22, 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Agora tem essa ideia de servir à mesa, e Jesus disse que ele veio para servir à mesa. Então, nesse sentido, podemos vê-lo como esse grande diácono. E João 13, 13 até 15. Outra pessoa pode ler, por favor? João 13, versículo 13 até 15. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nesses versículos, vemos uma ligação entre a obra dos diáconos e a Santa Ceia. A gente pode ver essa ligação tanto na forma para a ordenação das igrejas reformadas do Brasil, como também no regimento, na lista dos deveres. Uma ligação, porque essa obra de servir é baseado na obra de Jesus Cristo, o grande diácono, quando ele entregou a si mesmo para o rebanho, no lugar do rebanho. E eu acho que isso é importante entender. Se estamos servos de Jesus Cristo, se estamos diáconos nomeados por Cristo, isso é o amor que devemos manifestar no meio do povo. Esse amor que devemos incentivar do povo de Deus. Agora tem também essa primeira igreja cristã. Quando eu falo isso, não estou negando que a igreja começou lá em Gênesis. E então, quando estou falando sobre igreja cristã, estou falando sobre a igreja depois da ascensão de Jesus Cristo, que, não sei a melhor palavra, usar primeira igreja cristã no sentido de igreja imediatamente depois. E agora tem aquelas passagens também conhecidas, Atos 2, 45 e 46, a fala que ninguém em seu meio estivesse sofrendo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, qual foi a consequência da vitória de Jesus Cristo e a ascensão dele? Foi essa comunhão dos santos e essa alegria da salvação. Comunhão e alegria. E notamos aqui também que toda a congregação é envolvida neste amor, nesta comunhão. Não ficou com algumas pessoas, mas foi realmente todos que estavam fazendo. E capítulo 4, versículo 32 até 37, eu vou ler só as primeiras palavras aqui. Da multidão dos que creram eram o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua
nem uma das coisas que possui. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, eu vou ler tudo, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribui a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vemos agora essa comunhão e essa alegria. Nos lembra o paraíso antes da queda. Todos nesta comunhão, uns com os outros e com Deus, e os irmãos juntos ajudando uns aos outros. E a tarefa da sua congregação é defender e proteger esta comunhão e esta alegria. A responsabilidade da igreja manter os membros nesta alegria. Então isso explica também Atos 6, que também quando estamos listando os textos importantes, temos de também falar sobre Atos 6. Foi um problema naquele momento por causa da numeração. E aquela comunhão e alegria estava sendo atacados. Eu acho que foi um problema agora, porque agora não tem essa alegria, essa comunhão, mas tem numeração. Depois da obra de Jesus Cristo, depois da ascensão de Jesus Cristo. Imagine, numeração em meio do corpo de Jesus Cristo. O corpo salvo por Cristo Jesus. E por causa disso, foi necessário escolher alguns homens. Em versículo 2, Atos 6, versículo 2, lemos: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E depois lemos sobre a escolha destes homens. Tudo isso faz parte e mostra a tarefa dos diáconos. Em primeiro lugar, tem, claro, a responsabilidade da congregação. Mas na hora que a congregação está experimentando essa divisão, essa falta de alegria, essa falta de celebração da obra de Jesus Cristo, foi necessário ter mais homens na igreja ajudando, querendo servir a igreja, por servir as mesas para ajudar com esse trabalho. Agora vemos que Jesus Cristo, deste ponto diante, não lemos especificamente sobre alguém nomeando diáconos. É só esse Atos 6, e pessoas até dizem que são pré-diáconos, porque eles também eram evangelistas, pregando, viajando. Então, isso é uma explicação do ofício. E daí, não lemos sobre alguém sendo ordenado como diácono. Mas é claro que o ofício continuou, porque lemos em Filipenses capítulo 1, que essa carta dirigida aos presbíteros e os diáconos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E outro texto que a gente vai estudar é que em 1 Timóteo 3, 8 até 13, as qualificações do presbítero e depois do diácono. Então é claro que o ofício continuou e agora isso é realmente a raiz do seu ofício, ó diáconos. Tem realmente não necessário muito no Antigo Testamento, mas por causa da obra de Jesus Cristo e agora essa alegria, a comunhão, foi necessário preservar, sempre era,
Mas até mais em Cristo tem essa ordenação dos diáconos. Agora, podemos ver que a igreja de hoje deve mostrar o mesmo amor. Agora, eu tenho muitos textos que mostram a necessidade de mostrar este amor. E o Mateus 25, 31 até 46, fala sobre aquela separação dos cabritos e as ovelhas. Então, Jesus Cristo está ensinando nessa passagem, espero que vocês conheçam a passagem, quando tem esse dia de juízo, o grande julgamento é com base no serviço da congregação uns aos outros. Mateus 25, 31 até 46, fala nesse momento que a diferença entre os cabritos e as ovelhas é que as ovelhas, os que foram salvas, eles ajudavam, eles estavam mostrando este amor, dando comida, dando de beber, também mostrando hospitalidade aos necessitados, vestindo os nus e visitando os enfermos e também visitando os que foram encarcerados. Então, neste contexto, veja a importância. Isso é distinção. Jesus está dizendo: venha todos que estão servindo uns aos outros na comunhão dos santos, que estão demonstrando esse amor de Jesus Cristo, venha comigo aqui nos céus. E os outros não têm lugar. Não têm lugar no reino de Deus. Acho que a congregação, sua congregação, tem que entender isso. A igreja, sendo cristão, é mais do que apenas conhecimento teológico, mas é essa vida dedicada às outras pessoas. Então, lemos também sobre isso em Romanos 12. Eu não vou ler todas essas passagens, vocês conhecem Romanos 12, que fala mais uma vez sobre essa hospitalidade que deve ser evidente na igreja. 1 Coríntios 12, aquela passagem que fala sobre o corpo. Ninguém no corpo pode falar a outra pessoa, não preciso de você. Mas todos nós falamos. Quantas igrejas não têm esse problema? Tem muitos que pensam, mas é problema dele. Eu estou aqui, estou bem, eu sei lidar com meu dinheiro. Eu fiquei pena que ele não, mas o ponto é, em 1 Coríntios 12, essa ideia do corpo, esse não pode existir. E juntando 1 Coríntios 12, Romanos 12 com Mateus 25, vemos que isso não é uma opção. A igreja tem essa responsabilidade, o corpo de Cristo tem essa responsabilidade. O Hebreus 13 fala também sobre essa hospitalidade. Eu vou ler Hebreus 13, 1 até 2. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Quem foi? Acolheu anjos sem saber. Ok? Ló? E antes disso? Abraão, exatamente. Ok? Isso é interessante porque ele está falando sobre estrangeiros, quanto mais membros da igreja. E muitas vezes já achamos, desculpa, mas minha casa é muito pequena, é difícil já, eles não vão gostar da minha comida. Sempre achamos, mas o ponto é que a Bíblia é muito clara que a igreja deve fazer isso, deve mostrar essa hospitalidade. Tem outras passagens, 1 Pedro 4, versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E Tiago 1, 27, acho que é um resumo
a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quem é contaminado do mundo? Aquele que não visita as viúvas e os órfãos. É muito forte. Então, não tem muita mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quem tem a responsabilidade de consolar os membros quando eles estão doentes, pobres, estão sofrendo de solidão? É a congregação. Sua congregação, a congregação que está debaixo do seu cuidado como diáconos. Isso é exatamente a sua área de trabalhar. E isso resume o alvo do diácono. Está pensando em paraíso, comunhão, alegria, interdependência, sim, sem vergonha, e também até no Antigo Testamento, nos mandamentos de Deus, não está dizendo que todos têm que ter o mesmo nível, não, nada disso. Tem diferença, sim, mas não tem pessoas que estão sofrendo sem este cuidado, sem este amor, sem as visitas, e também os mais ricos são generosos. Isso é o que queremos ver. Duas coisas, para resumir, muito mais fácil resumir, está no título também, comunhão e alegria. Se vocês esquecem tudo nessa conferência, não esqueçam isso. Seu mandato, sua tarefa como diácono é promover, só isso, comunhão e alegria na igreja de Cristo Jesus. Não pode ter ninguém que não pode pensar, está com dificuldade reconhecer a obra de Jesus Cristo por causa das preocupações físicas. Então, a gente pode ver que tem muitas maneiras de lidar com isso, mas seu alvo de toda visita é isso, comunhão e alegria. Como é que essa pessoa pode se alegrar no Evangelho? O que é necessário? A gente vai ver que dinheiro raramente é a solução, né? Dinheiro não dá muita alegria. E muitas vezes até tem a ver com a nossa perspectiva. Os diáconos, então, em primeiro lugar, devem ter essa perspectiva. E a comunhão, até vocês podem ler em vários lugares, eles dizem que a alegria vem deste amor. O mais rico, que não tem amor, não tem alegria. Sabemos disso. O mais pobre, que tem amor, sempre fica feliz, sempre está rindo e desfrutando sua vida. Eu sei que os provérbios falam, mas eu não sei porque é muito variado. Talvez alguém lembre, mas é melhor ter pouca comida com alegria do que um banquete com tribulação na sua vida. Só cheguei na minha mente agora, eu tenho que procurar onde diz isso. Mas acho que esse princípio é muito importante para os diáconos. Quando você está pensando em alegria, esse aspecto é importante. Agora, diáconos eles têm que guardar, eles têm que ser pessoas protegendo esta alegria na igreja. Em verdade, todos devem ter, porque são membros da igreja. Então, o que está atrapalhando a alegria que eles devem ter já no seu coração? Talvez é incredulidade. Talvez eles não creem. Você vai ver. Mas se eles creem, eles terão alegria. É o morto vivo. Então essa alegria é muito claro. Pode pegar microfone só por causa dos irmãos em outros países. Tem microfone. Então o desafio nesse caso ele talvez se torna maior porque a gente deve reconhecer que na Igreja de Cristo existem muitos membros fracos que estão
estabelecendo padrões mundanos do que é alegria. Então daí o diácono ele acaba tendo que não somente verificar o que aquela família necessita para sobreviver, mas também conscientizá-los de que, tendo o que comer e se vestir, né, como Timóteo fala, estejamos contentes. Então, a base da nossa alegria não é o que temos, é de fato a nossa confiança em Jesus Cristo, em Deus, né, que é o nosso provedor, e de que o que a gente tem deve ser usado para a glória dele, independente da quantidade do que a gente tem, né? Então, o desafio do diácono acaba sendo maior para mostrar à igreja que realmente é necessário estabelecer padrões bíblicos de alegria e não românticos como a televisão e o mundo apresenta. Agradeço, acho que isso é exatamente o que devemos entender. Agora, a dificuldade é que muitas vezes temos também ideias românticas de alegria. Sendo até diácono, se a gente tem que parar, e por isso essa conferência é muito importante, a gente tem que parar e pensar nisso. O que é essa alegria? E as perspectivas, a gente, se Deus quiser, também podemos falar um pouco sobre isso, mas até a perspectiva da cultura. E socialismo ou capitalismo tem perspectivas diferentes. E quais são as nossas expectativas? E o que seria a vida abençoada? Estou vendo que você quer ver o que a cultura acha, é só ir para uma Assembleia de Deus e tem que prestar atenção às promessas. É a aposentadoria. É não trabalhar, mas tem dinheiro, muito riqueza. Eles estão vendendo isso como alegria. E não devemos pensar mesmo, isso não é bíblico. Sim, pode ter alegria com essas coisas, mas a fonte da alegria não vem dessa aposentadoria, nem de não trabalhar e só tem dinheiro, tudo isso. Então é muito importante o comentário do irmão Elias. Obrigado. Irmãos, eu quero pensar um pouco sobre agora essa relação entre vocês. Vocês são diáconos na sua igreja. Vocês não podem forçar ninguém dar, porque isso não mostra, isso não vai gerar alegria, mas vocês devem incentivar. Como fazer isso? Nas visitas, estamos ensinando também a perspectiva certa e a responsabilidade de cada pessoa contribuir ao ministério da palavra e aos necessitados dentro e fora. Então, até uma pessoa que nunca causa problemas e nunca precisa de uma visita, ele vai pensar, ele pode pecar contra a lei da festa por retirar-se da comunhão dos santos. Você sabe, muitas congregações têm isso. Acho que em toda parte do mundo tem pessoas que são fiéis, são provavelmente tímidas também. Eles se afastam da comunhão dos santos. E isso não é por causa de ódio, é só preferência pessoal. Isso é interessante, porque agora os diáconos têm que lembrar que é uma pessoa que tem essa tendência, mas aquela pessoa tem que ouvir também da responsabilidade de estar servindo aos irmãos. E até os tímidos podem fazer isso de uma forma ou outra. Talvez não de forma pública, mas eles podem e devem ser incentivados a fazer isso. Então a gente pode pensar nesses princípios durante estes dias. Estes textos, eu vou mostrar outros textos, mas acho que geralmente são os textos usados para falar sobre diaconato. E talvez já decoramos e temos uma boa ideia sobre esses textos, mas a questão agora é, estamos aplicando ou não? A nossa congregação está fazendo isso ou não? Como é que podemos melhorar a situação? Eu vou só dois pontos de introdução e depois eu tenho algumas perguntas. O primeiro é, quando você está olhando a sua congregação, você tem que entender que todos os membros da congregação, da Igreja de Cristo, têm o Espírito Santo. Sendo assim,
as nossas expectativas deles podem ser altas. Eles têm o Espírito Santo. Eles sabem o que a Bíblia diz e eles são capazes de servir uns aos outros. Não é apenas vocês diáconos, embora vocês tenham um papel. Você não foi escolhido porque não tem outra pessoa que está contribuindo. Você foi escolhido como homens, representantes de Cristo, grande diácono, na sua congregação, para incentivar todos que já têm o Espírito Santo. Então, diáconos não podem tirar a responsabilidade da congregação para si mesmo. Você está atrapalhando os membros no seu ofício geral. Então, se o diácono, não, é para nós fazer, sim. De vez em quando tem algumas coisas que são, eu não vou argumentar com isso. Mas, geralmente, a congregação tem a primeira responsabilidade. Quem deve visitar uns aos outros? A congregação. Quem deve cuidar dos pobres? A congregação. Começando com família e daí. E não é apenas os diáconos. E não é apenas dando dinheiro, ofertando. Então a gente tem que lembrar desta responsabilidade. E agora, o fato que os diáconos estão incentivando, eles também estão canalizando este amor da congregação. Quer dizer que eles estão dirigindo o amor nos lugares certos. Então, os diáconos têm que acompanhar a congregação neste amor sem fazer o que eles devem fazer. E agora, a igreja, de novo, essa situação restaurada em Cristo Jesus. Quando eu penso na igreja, estou pensando no paraíso restaurado. Todos os princípios do paraíso estamos desfrutando de novo por causa da obra de Cristo. Ele restaurou isso. Eu sei que é só um começo, mas sempre estou esperando disso das pessoas, na minha igreja, na minha congregação, nesta comunhão dos santos. E essa comunhão uns com os outros e com Deus. Alegria. Interessante ver que realmente os 10 mandamentos falam sobre o quê? Nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Os 10 mandamentos que estão resumindo a vontade de Deus. Eles falam sobre relacionamentos entre a igreja de Cristo, entre o povo de Deus. Antes da queda, o mundo inteiro, agora é menor por causa da queda, mas dentro da igreja devemos ver um pouco desse paraíso. Agora, irmãos, vamos pensar sobre a nossa igreja, a nossa situação. Minha pergunta é para vocês, a gente pode discutir, falando um pouco, agora sabemos o alvo, o propósito, eu quero ouvir um pouco sobre o problema. A sua congregação está conseguindo fazer isso? Você está vendo isso, o que falta? E é melhor falar é melhor falar sem usar nenhum nome, mas a gente está aqui na conferência, a gente pode falar um pouco mais geral, porque está sendo visto em outros lugares. Mas o que vocês acham? Qual é a situação da sua igreja? Está uma igreja fiel? Se a resposta é sim, quais as manifestações desta fidelidade? E se falta em alguma área, pode falar qual é. Porque acho que é bom ouvir, ter um pouco de conversa. Vocês podem falar, eu já disse que eu não vou falar tudo. Né? Vamos ouvir, então isso também nos ajuda a entender a situação de todos. Pastor Flávio. Nós temos atividades comunitárias na igreja, como o almoço, temos atividades como a limpeza do prédio, e algumas atividades como alguns estudos e tal. Aí, uma das questões que a gente estava tratando foi que existem irmãos que até são fiéis indo aos cultos, mas quando tem essas atividades, então não estão muito assíduos, ou quase não está muito envolvido em relação a essas atividades, né? E foi interessante que o senhor falou sobre
A igreja hoje deve mostrar o mesmo amor. E o ponto D era: os diáconos devem incentivar a congregação na sua responsabilidade. A gente sente isso, de que precisa realmente de como fazer isto, de como falar com a igreja sobre a sua responsabilidade, né? Então esse é um ponto que a gente vê que é uma necessidade muito grande. Existem irmãos que participam, existem irmãos que até que participam de atividades de culto, mas faltam essas atividades. Obrigado. Ok, tem mais que querem falar? Dar uma ideia da situação? Por exemplo, a congregação eles estão visitando uns aos outros. Você está vendo isso? Tem falta com isso? Vou falar mais uma vez, né? No caso lá em Maceió, a gente dá graças a Deus pelo trabalho diaconal, apesar de que não é uma igreja instituída ainda, né? Então o pastor Abraham, ele toma a frente, mas ele está delegando de uma forma bem sábia, e o grupo diaconal tem 2 homens, né, além dele. Um deles está aqui, o irmão Herbert. E também eles trabalham com ajudantes, né, mulheres, não são treinadas para ofício, pode ficar tranquilo. Elas são tipo aquele olhar que às vezes as mulheres têm um olhar um pouco diferenciado. Ela chega numa casa, ela consegue perceber determinadas coisas e aí muitas atividades têm sido organizadas. A congregação já foi praticamente toda visitada em 6 meses para saber das necessidades. A igreja é sempre mobilizada para fazer arrecadações extra, ofertas, né? Gente, além das ofertas diaconais, dos nossos compromissos com a igreja, quando a diaconia chega com um projeto e apresenta na congregação, é uma congregação pequena e nem todos os membros têm salários grandes, então cada um doa naquilo que pode. Então pode ser que tenha alguns que não doam, mas a comunhão tem prevalecido. Além disso, tem sido organizada atividades na comunidade numa parte bem carente lá, né? A gente está entregando sopa e a comunidade lá gosta muito. Já iniciou-se daí um trabalho da Sociedade das Mulheres, que uma vez por semana se reúne com essas mulheres e também evangeliza, né? E também com crianças dessa mesma região. Às vezes são identificadas necessidades de produto de limpeza, material de higiene pessoal, e aí são feitas mobilizações na congregação. Então, graças a Deus, a gente está aprendendo muito. A igreja toda está sendo instruída a serem diáconos, né? Assim, a praticar a diaconia. A gente está sempre sendo conscientizado que não é um papel somente dos futuros oficiais ou daqueles que estão na liderança, mas de fato, cada membro, por mais simples que seja, por mais humilde, ele tem esse papel diaconal e também essa ênfase, né, que diaconia não é somente dar dinheiro. Às vezes você chega para confortar um irmão que mora só, você chega para conversar com ele, para se preocupar com ele, isso é diaconia também. Então, a gente realmente dá graças a Deus e ora para que isso progrida e que seja uma bênção para todos que estão ao nosso redor. Graças a Deus, e esta explicação, os dois mostram também como é que a congregação pode ajudar. Então, já estamos pensando nisso, e essas ideias são excelentes, porque são ideias que estão surgindo da congregação também, não apenas de cima para baixo, mas também baixo para cima. O pastor Alessandro pode falar. Então, temos 2 diáconos e por isso que ultimamente o conselho, na penúltima reunião, decidiu fazer uma junta diaconal e os 2 diáconos estão se reunindo com os 2 pastores. Então, o pastor Flávio e eu, a gente está agora dando uma assistência aos diáconos, já tivemos uma reunião importante, tomamos algumas decisões, e uma dessas decisões é também procurar envolver algumas mulheres. A gente vê que tem mulheres com dons na congregação, de visitar, de cuidar de pessoas idosas, então a gente vai tentar incentivar, como o estudo apresentou. Já acontece um trabalho com idosos, que tem algumas irmãs envolvidas, mas a gente vai através de visitas diaconais. Até o estudo é importante porque nos ajuda, que a gente pode levar isso nessas visitas, mostrar que
cultivar a comunhão e a alegria não é só um trabalho dos diáconos, mas toda a igreja deve participar disso. Então a gente dá graças a Deus que estamos trabalhando, né, junto com os diáconos para ajudar, porque na nossa congregação a gente vê que necessita melhorar a participação da igreja na diaconia também. Obrigado. E acho que para falar um pouco mais, algumas perguntas eu consegui agora fazer esse slide, mas vocês estão respondendo exatamente isso. Quais as necessidades na congregação, também quais as faltas e quem é responsável. É claro que a congregação não é apenas os diáconos. E como é que a igreja pode realizar a sua tarefa diaconal? E isso pergunta que vocês têm que pensar nisso, têm que discutir nos estudos e nas reuniões, como é que vocês podem incentivar. Nós estamos ouvindo boas ideias. E, por exemplo, vamos dizer que a gente vai ajudar na comunidade, ou vamos ajudar uma mulher grávida e que precisa, não pode cuidar das outras crianças. Então, os diáconos podem ver a necessidade, eu estou pensando em outras necessidades, e não quer dizer que eles têm que agora visitar essa mulher grávida e cuidar das crianças dela, mas eles têm que explicar, eu acho que devem explicar à congregação de forma específica como eles podem ajudar. Os diáconos muitas vezes chegam ao ponto de dizer: e como é que você está ajudando na congregação? Sim, Senhor. Como? Estou orando, eu estou sempre pronto, disponível a ajudar. Então, nesse momento, o diácono pode dizer: agora, você está pronto? Sim. Você quer ajudar? Sim. Tem essa mulher aqui, ele tem 3 filhos, e agora está grávida, não, tem que descansar. Você pode ir na terça-feira e na quarta, pode ser. Então, já de forma bem específica, a sua congregação que tem o Espírito Santo, que fica tão feliz com a obra de Jesus Cristo, vai querer fazer isso. Muitas vezes, a explicação das pessoas paradas, que eles não sabem o que fazer. Eu não sei o que fazer, como fazer. Um pouco estranho entrando na casa dela sem ela não pedindo, mas os diáconos incentivando, quer dizer, vamos chegar não só falando de forma geral, mas específica. Então eu estou pensando que algumas áreas, agora chegamos àquela C, oração. E essa oração, eu não sei se os membros estão orando uns para os outros. E é possível que não. É possível que ficamos orando pelos pastores, os oficiais, os que estão debaixo de disciplina. E talvez alguém que conhecemos é doente. Mas tem pessoas que têm outros problemas, solteiros e solteiras. Eu não sei se a congregação está orando em favor dessas pessoas. Eu sei que os diáconos devem estar, porque eles têm toda a lista. Mas eles também podem informar. Eu não sei o que fazer, eu sou bem tímido. Vou dizer o que você deve fazer: orar. E o Tiago 5, versículo 16, fala sobre essa importância de oração. Também estamos ouvindo outros exemplos, essa sopa na comunidade, mas também pode ser na sua igreja, cestas básicas, voluntários. Os diáconos podem fazer uma grande lista. Eles podem realmente incentivar a congregação nessas coisas. O Tiago 5 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Cremos, então vamos realmente encorajar pessoas a orarem uns para os outros. Eu coloquei ofertas, é claro, todo mundo acha que isso é a sua contribuição. Além disso, é tudo extra. Mas isso não, deve ser mais. Oração no início, oferta, mas também voluntários e cestas. O problema, de novo, vocês querem incentivar a congregação, então dê à congregação coisa a fazer. Então, se tem muita gente, então organizem coisas para ajudar. E eu sei que nunca faltam necessidades. Até
países que têm menos problemas financeiros, nunca falta necessidade. Sempre tem pessoas que precisam de consolo, de visita, de oração, de voluntários, ajudando. E a gente não tem que fazer trabalho. A outra é visitas. Eu acho que aqui somos mais acostumados a isso, depois de muito trabalho, mas estou visitando igrejas, outros lugares. Eles, por exemplo, no sul, eles não têm a prática de visitar, nem para a amizade. Então, tem que colocar na lista para ser completo, que tem que ter visitas, não apenas no hospital, mas também vamos gerar essa cultura de visitar e passar tempo e encorajar todo mundo. Seu desafio nos próximos 3 anos, 2 anos, que você visite toda pessoa na sua congregação, ou tem na sua casa, ou vai visitar com ele. Pode ser, depende do número das pessoas, hein? Mas esse tipo de desafio ajuda muito. E é difícil ficar irado com alguém que você acabou de visitar e você, rapaz, agora eu entendo, ele tem muito sofrimento na vida, ou tem essa situação. E também estamos pensando como presbíteros, pastores, a questão de Mateus 18, encorajando uns aos outros, tudo isso também combina. Os diáconos estão ajudando isso por promover a comunhão dos santos. E finalmente eu coloquei também atividades, eventos e retiros. Eu acho que, de novo, as igrejas aqui mostram esse entendimento. Eu coloquei aqui para ser completo. Assim, uma igreja está faltando na área da comunhão dos santos. Vocês sabem bem, uma atividade juntos sempre promove a comunhão, amor, entendimento, alegria. Essa comunhão é muito importante para jovens. Pensem nos jovens. Eles gostam de ficar falando e jogando futebol. E é difícil se isso só acontece fora da igreja.